Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, anunciou as atrações culturais que vão fazer parte das celebrações pelo aniversário de 299 anos da capital cearense. Denis Barbosa tem os detalhes. O aniversário da capital vai ser comemorado com muitas ações, entregas de obras e ações culturais por toda a cidade. A programação foi divulgada pela Prefeitura aqui no Paço Municipal, que é a sede do Poder Executivo. De acordo com a gestão, a festa que vai comemorar realmente os 299 anos de Fortaleza será feita em 2 polos e em 2 dias. Na Parangaba, no dia 12 de abril, e no aterrinho da Praia de Iracema, no dia 13. De acordo com essa programação divulgada, as atrações terão José Augusto, Tati Guel, Natanzinho Lima e Dona Leda, além de outros artistas que farão shows para a população. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é replicar o que já foi feito no Carnaval, em todo o ciclo carnavalesco, descentralizando as ações, a festa, a comemoração. E Fortaleza recebeu o 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação no Centro de Eventos do Ceará. Denis Barbosa traz mais detalhes para a gente. Foram 2 dias discutindo a comunicação pública aqui no país. Os representantes de todos os estados e do Distrito Federal estiveram à mesa, revelando casos de sucesso, discutindo os obstáculos e os desafios, como as fake news, que representam uma ameaça às gestões e à democracia em todo o país. Uma carta compromisso encerrou o encontro, mostrando a necessidade de boas práticas, da necessidade de uma unidade na comunicação de todas as gestões aqui do país. O governador Eumano de Freitas e toda a equipe de comunicação do governo do estado foram os responsáveis por recepcionar esses visitantes e mostrar também os casos dessa comunicação estadual que deram certo. Esse encontro é muito importante para toda essa comunicação e para esse diálogo necessário com a população de todo o país que precisa dos serviços e precisa de acesso à informação de maneira direta, clara, através dos vários canais, inclusive através dos canais digitais que hoje são uma realidade em todo o mundo. Eu volto com você aí no estúdio. Agora intervalo, a gente volta em instantes. E segue até este domingo o Burgerland, o festival que une gastronomia, música e diversão. O evento está sendo realizado no estacionamento do Rio Mar Kennedy e o repórter Tiago Norões traz mais detalhes para a gente. Acompanha aí. Com uma estrutura de 4.500 metros quadrados, no Burgerland, opção é que não falta. São 15 estações gastronômicas, com diferentes versões de hambúrgueres especiais, como os de costelinha, de torresmo e de abacaxi. O responsável pela operação do festival conta que a ideia é oferecer produtos para todos os gostos. São mais de 50 tipos de hambúrgueres que a gente trabalha aqui no festival, né? Temos 20 operações trabalhando aí, diversas operações de hambúrgueres. E a gente traz um pouquinho da experiência que a gente tem lá de São Paulo para cá, para servir o público aqui e trazer coisas bem diferentes, hambúrguer bem diferentes. A gente trabalha com hambúrguer de carne Angus de 210 gramas, a gente trabalha com uma operação de batata frita, uma operação de milkshake e uma operação de smash burger, que é um hambúrguer prensado na chapa, onde a gente prensa a carne, uma bolinha de carne na chapa e sela o pãozinho bonitinho, é uma carninha mais fina e muito saborosa, que eu falo que é o lanche mais barato do evento, porém o mais saboroso do evento, né, que é a partir de R$25. O festival é de hambúrguer, mas também conta com estações de torresmos, batatas fritas, opções de sobremesas e chopp artesanal. Essa cervejaria trouxe 2 caminhões como esse de São Paulo, com diversas opções de chopp. Temos 9 tipos de chopps que a gente trouxe aqui para o Nordeste. Temos desde o Pilsen tradicional, né, um chopp mais suave. Temos Premium Lager, vai subindo um pouco a maltagem, sabor. Temos o Witbier, que é puro trigo, uma receita belga, com casca de laranja, semente de coentro na maturação. Temos o IPA, tradicional do IPA, sai muito, um APA. Temos cerveja escura, Black, caramelo, aromatizada e manipulada com caramelo de milho. Ela é mais adocicada. Temos o chopp de vinho,
Temos uma Session IPA, que é uma IPA mais suave. Temos uma Maracujipa, que é sucesso, que é com maracujá, a fruta mesmo, né? Misturada no lúpulo. Enfim, tem para todo gosto. O espaço conta ainda com um palco para shows, parque inflável para crianças e uma área pet-friendly. A expectativa da organização do festival é receber mais de 30 mil pessoas até o próximo domingo. A ideia é trazer a família, curtir um ambiente ao ar livre, comer vários tipos de hambúrguer, tem doce, tem costela, tem torresmo, enfim, muita coisa gostosa, regado com muito chopp artesanal e muita música ao vivo com os melhores covers do Brasil. Tem área kids, área coberta, são mais de 2.500 lugares sentados, tudo isso para curtir um final de semana diferente aqui em Fortaleza. Aqui no Kennedy a gente está na expectativa de umas 30 mil pessoas e replicando o sucesso também lá no Rio Mar Papicu. Para quem mora aqui nas proximidades da Avenida Sargento Hermínio, o Festival de Hambúrguer vai acontecer até o próximo domingo, dia 6 de abril, aqui no estacionamento do Shopping Rio Mar Kennedy. Mas, para quem mora próximo ao bairro Papicu, não precisa se preocupar, porque o Burgerland vai começar na próxima quinta-feira, dia 10 de abril, no Shopping Rio Mar Fortaleza. E o Fórum Otimista Brasil vai ser realizado agora nesta segunda-feira, dia 7 de abril, na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, um dos mais respeitados centros universitários do país, que fica em São Paulo. Quem deu mais detalhes para a gente como vai ser esse encontro foi o CEO da FAAP, o Luiz Sobral. Ele esteve aqui na TV Otimista e conversou com o jornalista Tiago Norões. A primeira parte da entrevista você confere a partir de agora. Olá, a FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, é um dos centros universitários mais respeitados do país, responsável por formar gerações de grandes profissionais que se destacaram, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Foi fundada em 1947. Para explicar toda essa história, a gente está recebendo aqui no estúdio o Luiz Sobral, que é CEO da FAAP. Luiz, muito obrigado. Obrigado a você, Tiago. Obrigado ao Grupo Otimista. Um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco mais da nossa história. Que começou em 1947. Conta um pouquinho para a gente. A Fundação Armando Álvares Penteado começa em 1947 por iniciativa do seu fundador, que leva o próprio nome da fundação, de um debate já que vinha nascido desde a Semana de Arte Moderna de 22. Para quem conhece, esse é um movimento importante da arte brasileira de apropriação da produção e da propriedade artística nacional ante aquilo que se chamava de apropriação das outras artes, das outras culturas dos outros países. Foi um dos movimentos mais importantes e emblemáticos da cultura no mundo e no Brasil, e esse é o empuxo que dá para várias iniciativas como o da FAAP, que nasce em 1947 a partir da sua fundação com o Museu de Arte Brasileira, o MAB, na pretensão de ser uma grande escola de belas artes, acervar, receber e produzir arte a partir dos artistas brasileiros, daqueles já produzidos, ou incentivar novos artistas, e ela tem sido assim desde 1947 a 78 anos, como a gente diz, se atualizando todos os dias há 78 anos. 78 anos, então vamos falar sobre justamente essa modernização de 1947 para 2025, o que é que a gente pode falar de evolução que aconteceu dentro da FAAP? A FAAP é uma instituição que começa, então, com a pretensão de ser uma escola de belas artes. Ela constrói, a partir dos anos 60, um primeiro parque de oferta da graduação, da oferta de cursos profissionais do ensino superior. Passa-se a ser uma das pioneiras na formação de professores de artes, não na época artes plásticas, hoje artes visuais, mas passando por desenho industrial, rádio e TV, várias outras atividades e formações da graduação no ensino superior e formando grandes profissionais que foram pioneiros nas suas profissões no Brasil, mas também ainda contribuíram não só com formação de empresas, como formação também de cursos em outras instituições, como a própria USP. A FAAP tem uma relação com a USP desde a sua nascença, é assim também algumas fundações, e é importante também salientar o quão protagonismo a FAAP sempre teve na criação de novos
e inéditos cursos para o Brasil, né? E foi assim que ela veio desde os anos 60, se aprimorando, vieram os cursos de engenharia, depois os cursos da administração, do direito, mas sempre renovando a sua oferta e atualizando o seu marco educacional, né? A sua oferta de conhecimento para construir não só as profissões do futuro, mas como preparar os jovens e aqueles interessados para os negócios do presente. Se a gente fala em desenvolvimento da educação superior no país, né, que a FAP tem muito essa responsabilidade, né, a gente fala de desenvolvimento realmente do país, porque um país mais educado se desenvolve melhor, né? Quais foram os desafios enfrentados e até hoje, né, que a gente enfrenta muito os desafios da educação superior aqui no país, Luiz? Bom, a FAP como um centro universitário passou, e mais antigo, né? Não o mais antigo do Brasil, mas com muita vivência, né? Com um legado histórico bastante relevante de décadas, naturalmente passou por várias transformações do Brasil, né? Desde o processo da construção de mudança, por exemplo, da capital do Brasil, né? Das políticas que tinham de desenvolvimento daquele período dos anos 50 e 60, passando pelo regime militar, para a redemocratização, para a abertura econômica no final dos anos 80 e início dos anos 90, a estabilidade econômica, os novos marcos regulatórios, a chegada da tecnologia, enfim, vem sobrevivendo a esses desafios do mundo e do Brasil com bastante tranquilidade e sempre pensando como ela pode, inclusive, ser protagonista dentro das respostas e das soluções para os desafios que sempre acontecerão, né? E a FAP tem sido assim e tem, neste momento, se posicionado para um novo mercado construído que é da indústria criativa. Uma indústria limpa, uma indústria não poluente, uma indústria de valor agregado, de inteligência, de amplo conhecimento, mas, sobretudo, de estímulo à criatividade que faz com que a gente empreenda. Eu costumo dizer que para você empreender é necessário inovar, para você inovar é preciso criatividade, né? Ninguém inova sem criar algo novo, né? Então, para você ter um bom sucesso, para empreender em novos negócios ou até atualizar negócios ou serviços já existentes, é importante que a gente inove. E para inovar é determinante a criatividade. Existem dois tipos de estímulo para o ser humano para estimular a criatividade. Um é a arte, outra é a ciência, a nossa opção é pela arte. Que bacana, a gente falar de inovação com criatividade num momento em que se só fala em inteligência artificial, né? Inteligência artificial generativa, mas que tem por trás, né, humanos fazendo esse tipo de tecnologia, né, Luiz? É importante a gente sempre ter em mente, né, que a tecnologia, embora ela avance com muita velocidade, isso gera certo pânico ou pavor, melhor dizendo, nas pessoas. É importante a gente lembrar que dentro de toda a história da humanidade, e qualquer que seja a tecnologia, né, da invenção da roda ou do descobrimento do fogo, que também é uma forma de desenvolvimento, né, de experiências e de conhecimento, até os dias atuais da inteligência artificial, é determinante que a gente tenha um ponto claro de que a tecnologia vem para contribuir com o desenvolvimento civilizatório, né? A gente pensar de tempos para cá, o mundo ele é menos, ele tem maior natalidade, ele tem menos mortalidade infantil, a gente tem maior prosperidade por conta das descobertas da saúde, portanto a gente tem uma vida mais longeva, a gente tem, por mais que os desafios continuem aparentes e sendo graves e agudos, a distribuição de renda no mundo ela é melhor do que já foi, né? Os conflitos são menores do que já foram, né? A empregabilidade ela é maior do que já teve. O mundo cresce economicamente, o mundo se preocupa com os seus impactos, né, da sociedade. Enfim, tem uma imensidão de índices e dados reais que mostram que a nossa evolução, que dependente do acompanhamento da tecnologia, daquilo que a gente cria, tem servido ao homem para ele prosperar, para ele se melhor desenvolver. Então, é preciso ter isso em mente, que a tecnologia vem como serviço ao homem, serviço ao desenvolvimento civilizatório e não como um prejuízo ou uma aniquilação humana, né? Porque senão a gente trava desenvolvimento e talvez a gente cometa erros
de travar os nossos desenvolvimentos ou as nossas evoluções a partir dos nossos receios daquilo que a gente não sabe do que será. Mas o que foi do homem, senão a ideia de inovar, como eu estava dizendo, ou de criar perspectivas de fantasia, ou de fábulas, ou de aquilo que não existe para ser impulsionado para um novo lugar, um lugar diferente e que faça da gente uma sociedade mais humana e mais bem desenvolvida e mais acolhedora, né? E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E agora você confere a segunda parte da entrevista do repórter Tiago Noronha ao CEO da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, Luiz Sobral. Confira aí. Discussões muito interessantes e atuais, né, Luiz, que inclusive fazem parte de vários fóruns e teve o fórum agora em dezembro de 2024, né, o Fórum Otimista, que a FAAP foi parceira, está sendo parceira. Vamos falar um pouquinho dessa parceria com o Grupo Otimista? A parceria para nós... Aliás, acabei de fazer um discurso absolutamente otimista, né, sobre as perspectivas, e eu acho que essa também é uma agenda importante, né? A gente tem por percepção que há muitas décadas, né, o brasileiro, sobretudo, tem recebido uma enxurrada de más notícias, né? Uma enxurrada de sempre problematizar o dia seguinte, sempre olhar o copo meio vazio e não meio cheio, de dramatizar mais os seus problemas. Eu não tenho dúvida que os problemas da sociedade brasileira são profundos, complexos e agudos. Não tenho dúvida que para muita gente a vida é muito mais sofrida do que para outras. Mas é importante a gente ter na nossa perspectiva, nas nossas construções de expectativa, um mundo possivelmente melhor, né? Então, olhar com mais otimismo as coisas, porque não é possível que tenha mais gente fazendo mal do que bem, não é possível que tenha mais gente cometendo os prejuízos coletivos do que benefícios, enfim. Então, dar luz a isso é uma estratégia importante, é um bom caminho, e a FAAP não hesitou em fazer uma parceria com o Grupo Otimista, que carrega na sua própria identidade esse otimismo importante que nós estamos dizendo. E foi um grande evento, um grande encontro, uma grande partida que tivemos em dezembro de 2024, e ao longo de 2025 existirão vários outros encontros. A partir do primeiro dando certo, a gente tende aí a multiplicar as vezes que a gente vai reunir personalidades do mundo empresarial, do Estado, as pessoas importantes que influenciam ou decidem o futuro do Brasil, para a gente debater, trocar e contribuir, né, com a formação de um Estado melhor e mais acolhedor, como eu disse, mas, sobretudo, menos dividido e muito menos concentrado, com maior distribuição das oportunidades e da riqueza. Você falou em diversos outros encontros em 2025, mas eu já estou sabendo que já tem uma pré-data, podemos dizer assim, já marcada, do Fórum Otimista Brasil, que vai acontecer lá no Teatro da FAAP, é isso? O Teatro da FAAP, que também dentro desse nosso complexo de criatividade, que é o nosso centro universitário, para áreas de negócios, como nós temos áreas de comunicação, como publicidade, relações públicas, jornalismo, administração, direito, né? A gente tem lá um grande centro cultural que tem o MAB, Museu de Arte Brasileira, e também tem salas de cinema, estúdios de cinema e um grande teatro que daqui a pouquinho faz 50 anos. É um teatro de relevância e referência na cidade de São Paulo, e lá será o nosso encontro agora nos próximos tempos. A gente deve dar partida no dia 7 de abril, reunindo ali, como disse, várias personalidades influentes e importantes do Brasil, como a FAAP sempre esteve acostumada a receber, sempre foi um ambiente de recepção dessas grandes autoridades e dos grandes pensadores e de grandes influentes empresários ou políticos do mundo. E mais uma vez agora em parceria com o Grupo Otimista, dando partida no dia 7 de abril com um grande encontro de troca de ideias. O que mais para 2025 que a gente pode falar, Luiz? A FAAP vai receber também em setembro, no início da primavera, pela primeira vez nas Américas, o encontro das residências artísticas do mundo. Um evento que acontece só concentradamente até então
na Ásia e na Europa, pela primeira vez nas Américas, acontece esse ano de 2025, no início da primavera, entre 19 e 23 de setembro, um grande encontro para debater as artes visuais no mundo, as residências e as oportunidades que o mundo cria para elaboração, fomento e, sobretudo, retaguarda e estímulo para os novos artistas que têm chegado aqui no mundo e principalmente no Brasil. Luiz Sobral, CEO da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Luiz, lá no começo da nossa entrevista eu falei que a FAAP, desde 1947, foi responsável pela formação de gerações de grandes profissionais. Aí eu vou citar aqui, né, executivos, cineastas, artistas plásticos, arquitetos, advogados, publicitários, administradores, economistas, né, todo esse pessoal. Luiz, fala um pouquinho o que a gente pode destacar desse pessoal todo. A FAAP teve grandes personalidades. Eu não vou cometer o equívoco de faltar com alguém, porque alguém vai acabar sendo ofendido, mas o fato é que a FAAP virou um centro de referência durante as suas décadas de oferta de educação e de cultura para muitas pessoas que depois dela viraram personalidades ou de famílias muito tradicionais, paulistas e brasileiras, que também se formaram e porque se formaram, seus filhos, seus netos também vieram a se formar. São famílias que naturalmente fazem muita diferença na economia brasileira e o que a gente tem trazido permanentemente ao debate e à escola, como a gente forma, é garantir que as novas gerações de pessoas que tenham mais oportunidade consigam permanentemente pensar como propósito ter novos negócios para geração de renda e emprego dentro do Brasil. E isso é um papel determinante da academia, a gente tem feito isso como pouca gente. E a gente, desde o primeiro dia de aula, a gente estimula que esses nossos alunos sejam empreendedores, tá certo? Ampliem os seus negócios familiares, possam gerir mais bem profissionalmente os patrimônios familiares ou ainda ampliar os negócios e continuar garantindo que o conhecimento dado pela FAAP gere novos negócios, emprego e principalmente renda para os brasileiros. Melhorando a economia do país. Perfeitamente. Nosso papel é de responsabilidade disso. Somos uma fundação cujo propósito sem fim lucrativo é garantir o melhor desenvolvimento cultural e educacional do país. Isso a gente não abre mão e a gente tem feito com bastante excelência há 78 anos. Luiz Sobral, obrigado, viu, pela sua entrevista, pela sua participação aqui na TV Otimista, nessa nossa conversa bacana, para conhecer um pouco mais da história da FAAP e dessa parceria bem bacana que está acontecendo aqui com o Grupo Otimista. Obrigado a você, Thiago, obrigado aos telespectadores, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer ter essa oportunidade para esclarecer mais e principalmente contar um pouco do legado de uma das instituições mais relevantes e importantes do Brasil, a FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, que eu tenho prazer enorme de estar lá dentro do time e contribuir com a sua evolução e com o seu futuro. Muito obrigado mais uma vez, Thiago, e obrigado ao Grupo Otimista. Obrigado. E a nossa agenda cultural traz uma dica muito bacana para você. Nos dias 10 e 11 de abril agora, acontece no Teatro Rio Mar Fortaleza o espetáculo Yeshua, o homem que mudou o mundo. Agora você confere o convite do Caio Cidrim, que é servo da comunidade católica missionária Mariana Um Novo Caminho. Confere aí. Oi, gente, eu sou o Caio Cidrim, faço parte da comunidade católica Um Novo Caminho e estou passando aqui para fazer um super convite a vocês. Dias 10 e 11 de abril, vai estar acontecendo o espetáculo Yeshua, o homem que mudou o mundo, no Teatro do Shopping Rio Mar. E eu vou estar lá participando desse espetáculo. É uma peça teatral com música, falando da paixão de Cristo, contada de uma história diferente, através de 2 matutos, onde eu sou um desses matutos, o Tino, e inclusive estou aqui caracterizado do Tino, e eu tenho certeza que vai ser dias muito especiais. Reforçando, dias 10 e 11, no Teatro do Shopping Rio Mar. E segue até o domingo, 6 de abril, o espetáculo Ficções com a atriz Vera Holtz. A peça no Teatro José de Alencar já percorreu 40 cidades, com mais de 130 mil espectadores. E confere o convite que ela fez para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Vera Holtz e estou aqui em Fortaleza com a peça chamada Ficções.
Essa peça é baseada num livro do Yuval Harari chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. A peça é sobre isso. Então, quero convidar todos vocês nos dias 4, 5 e 6 de abril, no Teatro José de Alencar, para curtirem com a gente essa noite, para a gente refletir um pouquinho sobre as histórias da humanidade. Conto com a presença de todos vocês. E não para por aí não, tem show do Projeto Duetos, que reúne grandes nomes da música brasileira e abre a temporada desse ano, no próximo domingo, agora dia 6 de abril, com um show imperdível, a dupla gaúcha Cleiton e Cledir e o cantor cearense Marcos Vini. E é o Marcos quem faz o convite para você, confere aí. Olá meus queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o cantor e pianista Marcos Vini e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 6 de abril, estarei apresentando no Cine Teatro São Luís o show tributo a Sir Elton John, Marcos Vini and the Rockets. Abrindo a edição 2025 do Projeto Duetos, do meu querido amigo Ulisses Gaspar. E logo em seguida vocês assistirão a outro espetáculo imperdível com a dupla gaúcha Cleiton e Cledir e seus inúmeros hits, como Paixão, Vira Virou, Deu Pra Ti e tantos outros. Revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Lembre-se, será no Cine Teatro São Luís, no dia 6 de abril, um domingo, às 18 horas. E o ingresso são apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis que você troca no dia do show, lá na bilheteria do teatro, 2 horas antes do início do evento. Conto com a presença de todos vocês, vai ser uma festa linda com música inesquecível. Um beijo e até logo mais. E o Destaques fica por aqui com essas dicas, ó, só anota, não vai perder não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.